Boa tarde a todos. Meu nome é Bernadette Minervino, eu sou bombeiro militar e aluna do curso de doutorado em Engenharia de Segurança ao Incêndio pela Universidade de Coimbra. O artigo que eu trouxe para apresentar para vocês hoje se intitula Estudo Comparativo do Risco de Incêndio em Edifícios de Serviços Profissionais, aplicando algumas regulamentações de incêndio brasileiras e de Portugal. O foco desse estudo foi criar uma edificação hipotética e aplicar a ela uma metodologia de análise de risco de incêndio, sob a ótica de diferentes legislações, e aí nós vamos detalhar os critérios de aplicação e discutir os aspectos mais controversos encontrados nesse processo. A metodologia selecionada foi o método de Gretner, por ser amplamente utilizado para análise de risco de incêndio, e algumas características desse método merecem ser destacadas aqui. Ele é um método que pode ser utilizado para qualquer tipo de edificação, para qualquer tipo de atividade. Ele pode ser utilizado na edificação inteira ou em parte da edificação, desde que essa parte tenha garantido o seu isolamento do restante da edificação quanto à segurança contra incêndio. Ele avalia a edificação isoladamente, mas não considera as edificações adjacentes a ela. O método é semi-quantitativo de cálculo simples. O método já considera que os sistemas de segurança existentes na edificação estão corretamente instalados, corretamente dimensionados e estão com a manutenção em dia. Além disso, ele não aceita que nenhum sistema seja substituído por outro, ele considera apenas os sistemas que são previstos na própria metodologia. Aqui eu apresento para vocês um resumo esquemático dos fatores de exposição ao perigo que são considerados pelo método de Gretner. Ele considera o conteúdo da edificação, o que está dentro da edificação guardado, armazenado ou para uso normal. Ele considera o tipo de construção, as medidas normais e medidas especiais de segurança contra incêndio, e aqui estão incluídos todos os sistemas de proteção, e as medidas de construção. Aqui eu apresento para vocês um resumo esquemático das equações do método. Ele calcula o fator de exposição ao perigo com base nas medidas de segurança. Há um perigo de ativação, que é um valor tabelado pelo próprio método, e esses dois valores servem para a gente calcular o risco efetivo de incêndio, que é o R. Além disso, existe um fator de correção, que também é tabelado, e considerando esses dois valores, nós chegamos finalmente ao cálculo do coeficiente de segurança contra incêndio, que é o resultado final do método de Gretner. Se este coeficiente for maior ou igual a 1, a edificação é considerada segura, e se o resultado for menor do que 1, a edificação é considerada insegura. Quanto à edificação hipotética que foi criada para aplicação nesse estudo, ela possui as seguintes características. São 3 pavimentos, térreo mais 2. A ocupação de toda a edificação é para escritórios administrativos. A área por pavimento é de 3.575 metros quadrados, o que dá 10.725 metros quadrados total na edificação. É feito em concreto armado e a fachada é toda em pele de vidro, com uma população fixa de 1.533 pessoas. Aqui eu trago para vocês a planta baixa de pavimento tipo desta edificação, onde a gente pode ver que são várias salas ligadas por corredores, tem um átrio central, as escadas que dão acesso entre os pavimentos e toda essa fachada em volta é feita com pele de vidro. 3 hipóteses foram consideradas para a aplicação do método. Na primeira hipótese, a edificação possui todos os sistemas de proteção previstos no Gretner, mesmo que eles não sejam obrigatórios pela legislação local. Na segunda hipótese, a edificação possui apenas os sistemas que a legislação local exige. E na terceira hipótese, ela não possui nenhum sistema e não tem nenhum tipo de segurança contra incêndio instalado. A ideia é comparar o quanto o método consegue detectar de aumento ou diminuição de risco entre essas hipóteses diferentes. Nesse slide, eu apresento para vocês a comparação das exigências de segurança contra incêndio em 3 legislações diferentes. A legislação do Distrito Federal, que é a capital do Brasil e possui uma legislação com nomenclatura e exigências muito diferentes dos outros estados, além do fato de que em Brasília é extremamente comum esse tipo de edificação destinada apenas ao uso de escritórios. A edificação também foi analisada de acordo com a norma de São Paulo, porque São Paulo é uma referência para a legislação de outros estados. Muitos estados no Brasil copiam ou trazem muito da norma de São Paulo para a sua própria norma, por isso foi considerado representativo
usar a norma de São Paulo como um parâmetro para representar mais estados da federação. E por fim, a edificação foi analisada também de acordo com a norma de Portugal, para um efeito comparativo, já que é uma norma muito diferente das normas praticadas no Brasil. Nesta tabela, nós conseguimos ver as diferenças entre essas três legislações aplicadas à mesma edificação que foi criada, que é objeto desse estudo. Então, a classificação de destinação, nesse caso muda só a nomenclatura. O risco inicial a gente já começa a ver que tem diferença. Se esta edificação está localizada em Brasília, ela é considerada de risco baixo. Se ela está localizada em São Paulo, ela já é considerada risco médio. Em Portugal, ela é risco B de terceira categoria, porque a legislação portuguesa faz a análise de risco um pouco diferente para o risco inicial. Quanto aos extintores de incêndio, no Distrito Federal, a exigência é que tenha um extintor de incêndio alcançável a no máximo 15 metros. Para esta mesma edificação localizada em São Paulo, a exigência já seria até 20 metros, ou seja, eu já ganho 5 metros a mais de distância a percorrer para alcançar o extintor. Em Portugal, é o mesmo parâmetro utilizado no Distrito Federal. Quanto a brigadas de incêndio, a gente percebe aqui que o dimensionamento da brigada de incêndio varia muito de uma legislação para outra. Em Brasília, para esta edificação, seriam necessários 4 brigadistas profissionais e 154 brigadistas voluntários. Já em São Paulo, seriam 38 brigadistas voluntários com nível de treinamento intermediário. Em Portugal, seriam 5 brigadistas. A própria definição de brigadista e o nível de treinamento deles varia muito de uma legislação para outra. Quanto aos sistemas de detecção automática, sprinkler e exaustor de fumaça, mantém-se estável nas 3 legislações. Não é exigida para esta edificação específica em nenhuma das 3. Já quanto às células corta-fogo, no Distrito Federal não seria exigido. Em São Paulo, é exigida com área máxima de 2.500 metros quadrados, ou seja, teria que ter divisão no pavimento, já que o pavimento é maior do que isso. E em Portugal é exigido, só que a área máxima já seria de 1.600 metros quadrados, então já teria que ter mais subdivisões por pavimento se essa edificação fosse localizada em Portugal. Esse quadro traz as exigências por sistema, comparando as 3 legislações nas 3 hipóteses diferentes. Então aqui eu coloquei os sistemas que são exigidos pelo método de Gretner como parâmetro de análise. E aqui os fatores respectivos para facilitar a identificação. Nas situações 1, 2 e 3, a edificação está no Distrito Federal. Na situação 1, a edificação tem todos os sistemas que o método de Gretner exige. Na situação 2, tem todos os sistemas que a legislação local exige. E na situação 3, ele não tem nenhum desses sistemas. Nas situações 4, 5 e 6, a gente segue essa mesma dinâmica, só que utilizando a legislação de São Paulo. E nas situações 7, 8 e 9, a mesma dinâmica, utilizando a legislação de Portugal. Aqui eu trago para vocês a planilha de cálculo do método de Gretner aplicada para todas essas 9 situações. Então aqui nós podemos perceber, por exemplo, que o dimensionamento do prédio segue o mesmo, independente de onde ele está localizado ou qual a situação hipotética está sendo considerada. Ou seja, para as características de comprimento, largura e carga incêndio, a edificação tem os mesmos parâmetros em todas as situações. Quando a gente passa para analisar os perigos potenciais, acontece a mesma coisa. Para todos os fatores que são considerados no método para o conteúdo da edificação e para o tipo de construção, o resultado do perigo potencial foi o mesmo em todas as 9 situações analisadas. Quando nós passamos para analisar as medidas de segurança contra incêndio, já começam a aparecer as divergências. Analisando as medidas normais de proteção contra incêndio, que são os fatores N, a gente percebe que os valores nas situações 1, 4 e 7, onde a edificação possui todos os sistemas que o método de Gretner prevê, os valores são iguais. Acontece a mesma coisa nas situações 3, 6 e 9, que são as 3 hipóteses em que a edificação não tem nenhum sistema. Quando a gente passa para as situações 2, 5 e 8, quando a edificação tem apenas os sistemas que são obrigatórios para a legislação local, aí nós percebemos a diferença nos resultados. 0,612 se a edificação estiver localizada em Brasília, 0,765 se a edificação estiver localizada em São Paulo e 0,85 se a edificação estiver localizada em Portugal. Aqui é possível ver que as situações 7 e 8 têm o mesmo valor, ou seja, se a edificação estiver em Portugal,
ela tem a mesma avaliação, tendo todos os sistemas previstos pelo método ou tendo todos os sistemas que são exigidos pela legislação local. O que nos mostra que os sistemas que são exigidos pelo método estão de acordo com a legislação portuguesa. Quando a gente vai falar dos coeficientes de medidas especiais, outras diferenças são mais perceptíveis. Analisando as situações 1, 4 e 7, que é quando a edificação possui todos os sistemas que são previstos pelo método, houve uma diferença muito grande de resultado entre as edificações localizadas no Brasil e essa mesma edificação localizada em Portugal. Isso se deve por causa do dimensionamento e da comparação que existe entre brigada de incêndio e o corpo de bombeiros oficial que está disponível para atender aquela edificação. A gente precisa considerar um quartel de bombeiros militares com muito mais militares e muito mais viaturas do que a realidade do Brasil prevê hoje. Então, esse dimensionamento para a situação ideal do método de Gretner acaba ficando superdimensionado com relação aos parâmetros brasileiros. Por isso, os resultados deram 6 ou acima de 6 se a edificação estiver localizada no Brasil e deu o valor de 1 se ela estiver localizada em Portugal. Esse foi o parâmetro mais diferente que foi encontrado entre as legislações para a exigência do método de Gretner. Já os valores para o coeficiente de medidas construtivas ficou o mesmo valor em todas as situações, porque as considerações para a estrutura e fachada são as mesmas. Em seguida é possível ver os valores finais dos coeficientes nessa mesma tabela e, por fim, o coeficiente de segurança, que é a resposta do método de Gretner. A segunda tabela mostrada nesse slide é um resumo da última linha da planilha de cálculo. Aqui eu trago para vocês o valor final do cálculo do método de Gretner para essa edificação. Então, na primeira hipótese, que a edificação tem todos os sistemas que são considerados pelo método de Gretner, ela é segura estando no Distrito Federal, em São Paulo ou em Portugal. Como a edificação é considerada segura, se o coeficiente for maior ou igual a 1, nós percebemos que ela é bastante segura se tiver tudo que está previsto no método. Na segunda hipótese, a edificação possui apenas os sistemas que são exigidos pela legislação local. Neste caso, essa mesma edificação localizada em Brasília, cumprindo todas as exigências da legislação, é considerada insegura pelo método de Gretner. Ocorre o mesmo se essa edificação estiver em São Paulo. Porém, se a edificação estiver em Portugal, atendendo a legislação portuguesa, o método a considera como segura. Na terceira hipótese, a edificação não possui nenhum sistema de proteção contra incêndio e o método considera insegura nas 3 situações. As considerações que eu gostaria de levantar ao concluir esse estudo são as seguintes. Eu identifiquei que a aplicação direta do método com os valores que são previstos na tabela do próprio método, elas são limitantes para edificações que foram projetadas à luz de legislações diferentes das legislações europeias. Quando o método se baseia em analisar apenas se a edificação atende ou não atende à legislação local, sem considerar que existem diferenças entre essas legislações, isso pode apresentar os resultados mascarados ou pouco eficientes, porque o método vai estar analisando se a edificação atende ou não atende à legislação naquele parâmetro específico, e não se ela é ou não segura com relação ao risco de incêndio. Restringir o método a uma legislação específica limita a sua aplicação, porque aí ele passa a poder ser aplicado apenas para edificações que seguiram essa mesma legislação que ele usou como base. Dessa forma, o método pode acabar considerando inseguras edificações não pelo risco de incêndio, mas sim por não atender à legislação que ele usou como base. O objetivo aqui era analisar se é possível aplicar o método de Gretner diretamente a edificações brasileiras com os próprios parâmetros e as tabelas de base deste método. A conclusão é que isso prejudica a análise, uma vez que as edificações brasileiras não seguem a mesma legislação. E não seguir a mesma legislação não significa que a edificação esteja insegura. Isso nos leva a mais perguntas e a necessidade de fazer um estudo mais profundo para determinar quais parâmetros são mais seguros e qual legislação exige os sistemas mais eficientes. Essa é a minha apresentação. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada. Pronto, eu, em primeiro lugar, queria lhe dar os parabéns pelo trabalho que fez e pelas apresentações. Devo dizer isto, que a Bernadette é uma aluna de doutorado. Existe a Bernadette há um ano atrás e existe a Bernadette atual. E, portanto, parabéns, porque a evolução é bastante grande e este trabalho é um trabalho, portanto, muito interessante. E é muito interessante porque demonstrou que existe diferenças nas regulamentações, ou nas legislações de segurança contra incêndios no Brasil, e também fez uma comparação com o caso português
E existem diferenças no que diz respeito, portanto, aos diferentes critérios, dos diferentes parâmetros que têm, portanto, por assim dizer, influência no risco. Que haja uma diferença em relação ao caso português, isso é aceitável, não é? Portanto, que a percepção de risco varia de país para país, varia de local do mundo para local do mundo, mas entre os Estados do Brasil já me parece um pouco mais preocupante. E parece um pouco mais preocupante porque eu tenho muitas vezes questionado, e sempre defendi isso, que deveria haver uma regulamentação única de segurança contra incêndios no Brasil. Porque isso trazia vantagens. Trazia vantagens em termos de segurança, porque o projeto que era feito para Minas Gerais era igual ao projeto que era feito no Rio Grande do Sul, era igual ao projeto que era feito no Rio Grande do Norte, etc. E tenho questionado muitas vezes, muitas pessoas, e dizem assim, mas já existe a possibilidade de existir uma regulamentação nacional de segurança contra incêndios? E questiono algumas pessoas, não vou falar em nomes, mas por exemplo de São Paulo, e eles dizem, não, já existe uma regulamentação de segurança contra incêndios no Brasil, que é a regulamentação de São Paulo, porque todos os outros estados seguem a regulamentação de São Paulo. Mas o seu estudo vem demonstrar o contrário. Portanto, parece que a regulamentação, portanto, tem diferenças e a questão é esta, que eu coloco assim, existe a possibilidade de haver uma regulamentação única de segurança contra incêndios no Brasil? Sim, existe a possibilidade, mas como a autonomia de cada estado é garantida em Constituição e não será questionada, não pode ser questionada, precisa ter um consenso entre os corpos de bombeiros. Tendo contato com vários bombeiros da área técnica de vários estados, eu entendo que isso é uma vontade dos estados também. Só falta uma organização que talvez precise ser feita entre todas essas corporações e adotar como base já a norma de São Paulo, porque ela já é adotada e seria um movimento mais natural fazer a padronização com base na norma de São Paulo. Outra questão e uma recomendação é que eu acho que deve fazer uma comparação deste estudo com aquela proposta que foi criada aqui há uns 3 anos atrás, proposta federal, não é? Que foi publicada em Diário da União, sobre quais eram os princípios que deviam ser seguidos para uma regulamentação nacional. Não me lembro agora do número dessa proposta de lei ou dessa lei, mas isso seria interessante comparar, portanto, este estudo com isso que está nessa proposta que foi criada, portanto, para a tentativa. E eu acho, inclusive, que já pode virar mais um artigo. Era isso que eu queria dizer. Não estava a perceber.